Eu quero nesta manhã de sábado saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, em nome do Messias, o Eterno, Todo-Poderoso. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nesta manhã para falar um pouco da palavra de Deus, algo que Deus me deu ontem. É muito interessante que Jesus ele não perdia uma ocasião de festa. Será por que Jesus ia nas ocasiões de festa? Jesus ia na ocasião de festa porque era um momento que os judeus estavam reunidos. Os judeus, os fariseus, os hipócritas, os saduceus, era a época que eles estavam reunidos. Então Jesus ia para lá e ele começava a falar do amor de Deus, começava a falar das coisas do Pai. E a pessoa pergunta assim, mas aonde está escrito isso? Primeiro é João, o Evangelho de São João, capítulo 7, no versículo 1 até o versículo 30, você vai encontrar todos os aparatos que verdadeiramente Jesus não perdia uma ocasião de festa. Não é porque ele queria aparecer, porque ele queria pregar e falar do Pai. Louvado seja Deus. Mas hoje eu quero falar um pouco de parábola. Existe uma parábola que Deus me deu, é esta aqui, olha. A parábola do resgate. Isto é a palavra de Deus. A Escritura nos ensina como nós preparar para o grande resgate. E nos mostra os pontos de fixação para recebermos o grande resgate. É pelo o sangue de Cristo nos pontos de fixação. Os pontos de fixação, mandamentos em nossa vida cristã. Como estamos vivendo na presença do Senhor, obedecendo às Santas Escrituras. Veja que tem muitos que até pensam que estão bem fixados, mas não está. Veja o que Cristo, o Messias, diz: muito será levado até os céus e abatido até o inferno. Aonde está escrito isso? Mateus, no capítulo 11, versículo 23, versículo 24. Agora eu vou contar e vou falar a respeito de resgate. Pensa você comigo. Eu tenho um belo carro, uma Lamborghini, que é um carro caro, ou uma Ferrari. Ela vai cair dentro de um charco de lodo, de um tremedal, ou de um lamaçal. Ela cai ali dentro. Você vai chamar o resgate para poder tirar. E verdadeiramente, o camarada que está no resgate, ele tem que ser muito inteligente. E quem é o ajudante daquele que está resgatando, também ele tem que ser inteligente. Ele tem que colocar os ganchos no ponto certo, para poder fixar no lugar certo, para poder, quando içar quer dizer resgatar, levantar, então não escapulir e cair novamente dentro daquela lamaçal, daquele brejo. Lá na roça a gente chama de brejo, um lugar profundo, que às vezes o boi ia passar, acabava se atolando e morria. E a gente não podia passar também, que se a gente se atolasse ali com uma areia movedice, ele também morria. Então o que acontece é o seguinte: assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós somos essa Lamborghini, nós somos essa Ferrari. O Jesus é o socorro, ele vem nos socorrer, ele vem para nos resgatar. Mas e os pastores, são os ajudantes para poder colocar a palavra certa, no momento certo, do jeito certo, fixando na vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa ser resgatada por Cristo, resgatado pelo Senhor, resgatado pelo Messias, resgatado pelo Filho de Deus. Mas os pontos de apoio têm que estar no lugar certo. E tem que usar todos os pontos de apoio para que, quando realmente sai de dentro da lama, levantar. Então a palavra de Deus é que nos resgata. Não é o sangue de Cristo que nos resgata. Eu vou explicar para você a respeito do sangue de Cristo. A palavra de Deus é que nos resgata. Então, quando bem fixado, que são os santos mandamentos, que
começar a limpar. E a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, de João, capítulo 15, versículo 3, que a palavra de Deus nos limpará. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos limpará. Além de resgatar, ela nos limpa. Então é usada essa água que é a palavra de Deus para nos limpar. Vai limpando, vai lavando, vai lavando, vai lavando, vai lavando. Depois que tiver limpinho pela água, então realmente o que se faz, tem que usar um produto para não deixar que aquela Lamborghini ou aquela Ferrari venha se estragar. Tem que usar um produto, uma química para poder limpar, começar a purificar ela, começar a redimir ela, tirar todos o resíduo que ainda a água deixou, e vai, tira tudo e limpa e purifica ela. Depois dela purificada, então ela é elevada até o determinado lugar, determinado fim, que seria uma garagem protegida. E veja que teve que usar um produto especial. E agora eu vou falar para você. Esse produto especial é o sangue de Cristo. Depois que foi resgatado, tirado do lamaçal, lavado pela palavra, e agora é purificado. O que diz a Bíblia? E o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Aonde está escrito isso? Em 1 João, no capítulo de número 1, no versículo número 7. Agora tem gente que quer que o sangue de Jesus purifique uma alma, uma pessoa, sem ela ser resgatada. Ela pergunta: se essa Lamborghini continuar lá dentro do lamaçal, adianta jogar água? Adianta querer limpá-la lá dentro do lamaçal? Ela vai continuar suja, vai jogar água, vai gastar turbilhões de água e não vai conseguir limpar, porque ela continua lá dentro daquele lamaçal. Aquela Lamborghini continua lá dentro, tem que resgatar ela. Assim é a palavra de Deus, ela tem que nos resgatar, nos tirar do charco de lodo que é este mundo de pecado, que vivemos neste mundo de pecado, mas não podemos estar mais contaminados por ele, tem que estar resgatado pela palavra, e a palavra vem e nos resgata, e realmente nos lava, e aí então o sangue de Jesus tem a eficácia suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. Se isso não acontecer, nunca vamos ser purificados, porque o sangue de Jesus não tem condições de purificar uma coisa que está suja. Ele purifica uma coisa que está limpa, mas que falta purificar. É igual aquele produto que foi aplicado naquela Lamborghini. Se aplicasse nela cheia de lama, não ia adiantar nada. Aquele produto não tinha eficácia suficiente para purificar. Primeiro teve que lavar, primeiro teve que arrancar toda a lama, primeiro teve que arrancar toda essa impureza, e então aí a purificação vem pelo aquele produto que se aplica para não deixar dar ferrugem, para não deixar se contaminar novamente, para não deixar que aquela lama, que mesmo que foi arrancado pelas águas, venha contaminar, porque aquele produto vai pegar ali e vai purificar aquela espessa toda, para que ela seja totalmente purificada, mais do que limpa. Assim é o sangue de Jesus. Ele tem o poder de nos purificar ao momento que sejamos resgatados neste mundo, do lamaçal de pecado, ao momento que agora estamos lavados pela palavra, ao momento que agora a palavra nos resgatou e nos lavou, para que possamos estar purificados. Enquanto não estiver purificado, não está idôneo para o uso do seu
se tu tiver lavado. O sangue de Jesus me limpa. Não, ele não limpa, ele purifica. A Bíblia diz que ele purifica. É mais do que limpeza. É mais do que limpeza. A água limpa. O sangue de Jesus purifica. Como aquele produto que foi colocado naquele veículo. Só teve o poder de purificar depois que ele foi bem lavado, bem limpo. Aí coloca aquele produto para que purifica. Assim é a nossa vida com o Senhor. Ela só tem poder para purificar-nos. O sangue de Cristo só tem poder para nos purificar, para nos preparar para o primeiro arrebatamento, depois que nós somos já lavados pela palavra, resgatados pela palavra, lavados pela palavra. Primeiro temos que ser resgatados. Primeiro nós temos que ser resgatados deste mundo, resgatados das coisas mundanas, para depois ser lavado. A prova disso que sempre houve o que? Para uma pessoa ser batizada nas águas, primeiro o que ela tinha que fazer? Aceitar Jesus, aceitar o resgate. Depois ela tinha que ser o que? Resgatada neste mundo, reconhecendo a palavra de Deus, para obedecer conforme manda as Escrituras. E depois que ela obedecesse conforme manda as Escrituras, então ela passava pelas águas, porque as águas é a que lava. Ela não purifica, gente. O que purifica é o sangue de Cristo. E até então, antes de passar pelas águas, não tem como ninguém ser purificado. Mas para passar pelas águas também tem que ser resgatado. Depois que é resgatado, leva-se o lava-jato. E o maior lava-jato que existe na nossa vida é a palavra de Deus, para lavar a nossa vida, nos limpar de todos os nossos pecados. E aí então o Senhor vai e nos purifica. O sangue de Cristo nos purifica para ter o direito à primeira ressurreição. Se isso não acontecer, não tem jeito. E a palavra de Deus, quando ela nos resgata deste mundo, nós não temos mais prazer em fazer a vontade do mundo, viver segundo os prazeres do mundo. Não. Porque a pessoa que ainda está fazendo a vontade do mundo, ainda que ela passou pelas águas, pelos homens, porque não era para ter passado, mas ainda que ela passou, mas ela está aqui fazendo a vontade do homem nessa terra, os prazeres carnais, conforme diz a Bíblia, ele está nas condições daquela porca lavada que voltou a ser despojador de lama, está nas condições daquele cão que voltou ao seu comido. Ele continua sujo. E ele não tem como ser purificado pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Filho de Deus. Ele não tem como. Ainda que o Filho de Deus gastasse todo o seu sangue, vamos supor assim, não ia funcionar, porque a coisa está suja. E o sangue não é para lavar, o sangue é para purificar. O que é para lavar é a palavra. Que é para lavar é a palavra, que é para resgatar os pontos de apoio, para poder não escapulirmos de novo e cair no charco de ouro, são os santos mandamentos, a sã doutrina. Esses são os ganchos que a palavra de Deus tem para nos pegar e nos segurar, para que novamente nós não voltamos a este mundo, fazer a vontade deste mundo. O ponto de apoio que a palavra de Deus encontra em nós é colocar os seus ganchos, que é os santos mandamentos, e nos prender, para que nós estejamos bem presos pela palavra, para que não caímos de novo no charco de lodo, no lamaçal do pecado. Então a palavra de Deus, ela realmente
Estão os santos mandamentos, essa doutrina está presa em nós. Verdadeiramente, nós estamos presos pela palavra, então não cairemos de novo neste mundo, de novo no charco de lodo do pecado de novo. E aí estamos presos. E aí o Senhor, por sua vez, nos limpa pela sua palavra. E depois de bem lavado pela sua palavra, estamos limpos. E agora sim, o Senhor pode nos purificar com o seu sangue. O seu sangue é o produto eficaz para nos purificar, para nos santificar, nos tornar mais alvo do que a neve. O seu sangue é que nos purifica, para que verdadeiramente nós sejamos puros. Tem muitos crentes que estão pensando que está purificado, mas nem limpo eles estão. Porque os pontos de apoio que os pastores que são ajudantes do pastor, dos pastores que é o Messias, eles fixaram mal, colocaram mal. E muitas das vezes este carro mal fixado, ele, na hora do resgate, ele cai de novo na lama. E eu quero dizer para vocês que o segundo resgate é pior do que o primeiro, pois já danificou muita coisa. Assim é a vida de uma pessoa, assim é uma vida que vem para o Evangelho. Se ela não for bem fixada pela palavra de Deus, pelos santos mandamentos, pelo querer de Deus, ela cai de novo. E seu segundo resgate é muito pior. Eu tenho certeza disso, porque eu já tentei falar com várias pessoas que elas não querem obedecer a palavra, mas elas querem ser crentes, elas querem morar no céu, elas querem viver com Deus, mas elas não querem realmente viver com a vontade do Senhor nosso Deus, segundo a Escritura, que é muito difícil você conseguir resgatar elas de novo para fazer a vontade de Deus. Eu sou prova disso, prova viva, eu já fiz isso muitas vezes e é muito difícil. Eu tenho muitos estudos, passo muitos estudos, mas é muito difícil. O segundo resgate é muito pior do que o primeiro. Porque a pessoa pensa que ele ser crente, ele já está salvo, mas ele precisa estar resgatado. Resgatado do lamaçal, do pecado, deste mundo. Igual o salmista diz: Senhor, me tira do charco de lodo. É no momento que ele pecou, ele se sentia no charco de lodo, ele reconheceu que ele precisava do Senhor, para que o Senhor tirasse ele do charco de lodo. E ele diz lá no Salmo 119, Senhor, a tua lei para mim é meu prazer. Quem está no charco de lodo, ele não tem prazer na lei do Senhor, porque ele não está limpo ainda. Ah, mas eu conheço o Senhor. Conhecer uma coisa, ser resgatado é outra. Então a pessoa precisa ser resgatada. Porque se ele não for resgatado, é um problema sério. Conforme eu estava falando com vocês, em Mateus 11, versículo 23 e 24, a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus falando, o Messias falando: ai de ti, Cafarnaum, que será levado até os céus e abatido até o inferno. É triste isso. Ele disse assim: porque se em Sodoma e Gomorra tivesse feito sinais que eu faço em vocês aqui nesse lugar, Sodoma e Gomorra tinha se convertido, e Cafarnaum não se converteu. Ele disse: vocês agora me conhecem, vocês serão levados até os céus e abatidos até o inferno, quer dizer, resgatados até os céus, mas os pontos de apoio foram colocados mal colocado. E o que vai acontecer? Vai escapulir até
o inferno. Até o inferno. E isso também acontecerá com muito dessa geração hoje, que escutou e tem a palavra de Deus em sua mão por completo e não quer obedecer. Se vai acontecer com Cafarnaum, acontecerá com muitos e muitas outras nações, com muitos e muitos outros lugares, que conhecem a palavra de Deus, mas não querem obedecer de jeito nenhum. O que acontece, que não quer andar na sã doutrina, não quer andar nos mandamentos do querer de Deus, será levado até os céus e abatido até o inferno. Quem fala é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que fala isso. Qual o significado disso? Que esse resgate, ele tinha que estar no ponto de apoio certo. Mas os ministros, que são os ajudantes, colocou em mau lugar e escapuliu novamente e desceu. E não teve lugar nos céus. Escapuliu para dentro do lamaçal eterno agora. É triste, mas é verdade. Olha onde está escrito isso em Mateus, capítulo 11, versículo 23 e versículo 24. E ele disse: louvado seja Deus. Ele disse assim: veja o que Cristo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é nós obedecermos a santa palavra. Quando o crente que ignora o sábado que Deus escolheu para que obedecemos, quando o crente que ignora o lava-pé que Jesus o fez e mandou que façamos, quando o crente que ignora o ósculo santo que está escrito em vários lugares das Escrituras, eu vou te dizer aonde, Romanos 16, está também em Coríntios, está em vários lugares. Quantos crentes que ignora? Quantos ministros que ignora? Que as irmãs venham, quando vai orar, é necessário que se cobre com véu. Que há de se fazer, mas essa é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Mas e aí? Quantos que ignoram? Porque ele diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando, disse Jesus. E a gente fala assim: eu ignoro o sábado porque estava no Antigo Testamento e os outros que estão no Novo. Como é que é isso? Quantos que se ignoram? Quantos que se ignoram que a vida, nós temos que levar uma vida de santidade para poder termos parte na primeira ressurreição? Quantos que se ignoram isso? Sendo que está escrito na palavra de Deus. Eu digo para você, meu amado, quem ignora isso, ele segue doutrina de homens, conforme diz Jesus em Mateus 15, no versículo 8 e 9. E vós me honra com seus lábios, mas longe de mim está o vosso coração. E aí ele disse assim, que segue doutrinas de homens. Versículo 9. Que segue doutrinas de homens. Então veja bem que aqui a palavra de Deus nos diz assim: vale lembrar que nós somos de cá de baixo e Cristo lá de cima. Os pontos de apoio têm que estar bem fixados. Bem fixados. Que nada mais e nada menos é os santos mandamentos do Senhor. João 8, versículo 23. Para sermos resgatados, temos que estar bem fixados, para que não haja o risco, para que não haja risco
Como manda as Escrituras, devemos estar bem fixados. E não podemos esquecer que os mandamentos do Senhor são os pontos de apoio para a fixação da nossa salvação. Porque se andarmos na luz, como na luz Ele está, tenhamos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 7. É todos os pecados. Há quem o diga, né? Que o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Uma pergunta: você já viu alguma pedra preciosa ser limpa antes de ser resgatada? Essa é a pergunta. É uma mensagem difícil, e para você que está ouvindo, eu sei que parece um tanto difícil. Você já viu alguma pedra preciosa ser limpa e purificada antes de ser resgatada? Existe? Não existe. Primeiro tem que se resgatar, depois lavar e depois purificar, para depois então fazer a joia que se deseja daquela pedra preciosa. Nunca lava ela primeiro, nunca purifica ela primeiro, antes de resgatar. Assim a nossa vida, primeiro o Senhor nos resgata, depois Ele nos lava e depois Ele nos purifica, para estarmos prontos para ser uma joia preciosa para Deus. Porque se isso não acontecer, não tem como. Não tem como. Não tem como. Você já viu algumas pedras preciosas assim? Foi essa pergunta que eu fiz. Veja que o primeiro se resgata e depois é purificado. Primeiro o Senhor nos resgata com a sua palavra do charco de lama e depois nos purifica com o seu sangue. Primeiro tem que ser resgatado e lavado e depois então ser purificado. O Senhor Jesus nos usa o seu sangue para nos purificar. Mas para purificar uma joia preciosa, uma pedra preciosa, se usa o fogo. O ouro é purificado pelo fogo. Mesmo que ele é lavado, ele é limpo, ele é separado, mas depois tem que levar no fogo para purificar ele, para tirar todos os resíduos que pode se encontrar no meio dele ou entre ele. Assim somos nós. Mas tem que se resgatar primeiro. Primeiro temos que ser resgatados. Não adianta alguém dizer: estou limpo pelo sangue de Cristo, se ele não foi resgatado. Se ele não anda segundo o querer de Deus e a vontade do Senhor, ele não foi resgatado. Para ele tem que ser resgatado, lavado e agora sim purificado. Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês compreendam essa palavra e entrem pela verdade da palavra de Deus. Que eu não estou falando de mim, mas estou falando do Senhor, do Salvador. Como Ele pode salvar você e eu. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.